Muito bem, meus amigos, a paz de Cristo a todos. Eu vim aqui deixar uma palavra abençoada ao seu coração, né? Uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você vê que o reino de Deus, ele é composto não só de realizações materiais, né? Ele está falando que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Por quê? Porque o que a comida proporciona para você? Né? Quando você sai para comer, quando você sai com a sua família, quando você vai ali no shopping, no restaurante, ali você está sendo o quê? Você está desfrutando de um prazer carnal, você está desfrutando de um prazer natural. E muitas pessoas, elas acham que a vida é só isso. Elas acham que a vida delas compõe-se nisso, né? Na comida e na bebida. E a comida e a bebida aqui, que o apóstolo Paulo ele está falando, ele não está falando somente sobre a comida, literalmente a comida, ele está falando sobre o prazer dessa vida, né? As realizações dessa vida, as conquistas dessa vida. E o Senhor Jesus está nos mostrando que no reino de Deus, a prioridade não é, entenda, os prazeres dessa vida, as conquistas dessa vida. O reino de Deus, ele é composto pela paz. O reino de Deus, ele é composto pela justiça. O reino de Deus, ele é composto em alegria no Espírito Santo. E aonde que Deus, ele coloca, minha amiga e meu amigo, essa alegria no nosso coração? Ele coloca essa alegria, entenda? Ou melhor dizendo, ele coloca essa alegria na nossa alma, no nosso espírito. Então, as pessoas que são apegadas somente à comida e à bebida, ou seja, às satisfações, às realizações dessa vida, são pessoas vazias, são pessoas sem alegria, são pessoas que elas se sentem vazias, elas possuem tudo e ao mesmo tempo não possuem nada. E a Bíblia vai dizer isso lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 15, que Jesus orienta a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, eles chegaram a um determinado crescimento material, eles chegaram a um determinado estágio de vida, de realização, que eles, quando olharam para si, eles disseram: rico sou, de nada tenho falta. Ou seja, eles se gloriavam, né, na fartura, na riqueza das suas mãos. Eles se gloriavam no prazer dessa vida. Eles achavam que por eles possuírem casas, carros, motos, né, sonhos profissionais sendo realizados, entenda, eu quero dizer para você que não é pecado você conquistar, não é pecado você desfrutar do melhor dessa terra. É uma das promessas de Jesus, mas não é a primazia de Jesus, não é a prioridade de Jesus satisfazer você somente nesta vida. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, o próprio Senhor Jesus também ele fala em Mateus, se não me recordo, ele fala que a vida de um homem não consiste, entenda, nos bens que ele possui. Então, você não pode ditar um homem, você não pode firmar um homem pelo talento que ele tem, pelas posses que ele tem, pelas conquistas que ele tem. Hoje a gente está na era da internet, e é bênção a internet sendo bem utilizada, mas a gente não pode desprezar a pessoa que não tem um seguidor, a pessoa que ela é fraca na internet, entenda?
Então, o mundo valoriza as conquistas que a gente tem. O Senhor Jesus não. A ótica de Deus não. Quando Deus ele olha para o homem, entenda que a Bíblia fala lá em Jó, capítulo de número 1, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, cuja tinha propriedades, riquezas, servos e servas. Jó, da sua parte lá da cidade, Jó era o homem mais rico e próspero. Mas quando Deus ele encontra-se com Satanás, Deus fala assim: observaste meu servo Jó? E o que ele fala ali? Aí Deus fala o quê? Homem íntegro, entenda? Sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que Jó, ele era um homem o quê? Íntegro. Jó era um homem sincero. Jó era um homem temente a Deus, ou seja, um homem que respeitava a palavra de Deus, um homem que temia a palavra de Deus e um homem que se desviava do mal. Então, em nenhum momento você vê Deus glorificando, entenda, a riqueza de Jó, a fartura de Jó. Deus ama isso. Deus quer que os seus filhos tenham o melhor dessa terra, mas Deus quer que nós venhamos a valorizar os princípios primordiais da palavra, A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai a Deus em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Buscar o quê? A justiça, ser uma pessoa justa, justa com o marido, justa com os filhos, justa com o patrão, justa com os funcionários. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que Deus condena a balança injusta, Você coloca lá o peso e equivale a tanto X e aí você dá tanto de X. Você foi uma pessoa desonesta. Então, muitas pessoas estão valorizando mais a comida e a bebida. Muitas pessoas estão buscando de forma desordenada as coisas desse mundo, as realizações desse mundo, e elas estão se esquecendo do reino de Deus. Elas estão se esquecendo, da presença de Deus, meu amigo e minha amiga. Elas estão se esquecendo da palavra de Deus, da obediência a Deus, que Jesus disse lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, Jesus disse assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus, obedeça a Deus. A melhor coisa que tem é você estar no reino de Deus, é você estar sendo servo desse Deus que é todo-poderoso. E Deus, ele não quer que você se dedique somente ao trabalho, Deus não quer que você se dedique somente à família, Deus não quer que você se dedique somente em passear, em acumular, porque o próprio Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê, pessoal? Perder a sua alma, perder a sua vida, Tudo vai passar. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo de número 2, ele diz que tudo passa, o mundo passa, a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, minha amiga e meu amigo, busque o reino de Deus, busque a paz de Deus. Jó disse: una-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Você está bem com Deus? Você está em paz com Deus? Pastor, o que é estar em paz com Deus? Estar em paz com Deus é o que diz Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiver de quê? De acordo. Estar em paz com Deus é você estar andando de acordo com a palavra. É você estar em harmonia com a palavra. Se a palavra diz para você perdoar, você perdoa. Se a palavra diz para você dizimar, você dizima. Se a palavra diz para você orar, você ora. Se a palavra diz para você ser um bom pai, um bom marido, se a palavra fala para você servir na igreja, a palavra de Deus manda a gente congregar.
Hebreus 10, 25 diz assim, ó, não abandoneis a congregação como costume de muitos, sabendo que aquele grande dia se aproxima, né? E muitas pessoas estão quebrando esse princípio. Muitas pessoas estão ficando Cristo em casa, muitas pessoas estão fazendo de si próprio, dos seus achismos, né, o que elas querem. Elas não têm andado de acordo com a palavra. Então, quando você está no reino de Deus, você anda de acordo com o reino de Deus. Você anda de acordo com a palavra de Deus, minha amiga. E aí o que vai ter? Você vai ter paz. Você vai ter alegria no Espírito Santo. Me falta tempo aqui para falar mais sobre o assunto, né? Alegria no Espírito Santo. Então existe uma alegria em Deus. A Bíblia chega a dizer que na presença de Deus existe abundância de alegria. E quando você está com essa alegria, você se sente pleno. Você se sente realizado. Você se sente... você acaba ficando assim, sabe? O cristão, ele é meio que frio, não no sentido que ele não ama mais, que ele não quer mais, mas você não liga mais se você passeia, se você não passeia. Por quê? A sua alegria, a sua verdadeira, a primazia da sua alegria está no Espírito Santo, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, o lugar dele é o altar, né? E lá no Salmo 84, o salmista chega a dizer, quão suaves são os teus tabernáculos, Senhor, né? Até andorinha um pardal encontrou ninho para si, eu também encontrei os teus altares. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura. Então, o prazer, a alegria do homem, do servo de Deus, da serva de Deus, não está entenda, não está nos currículos que ela tem, não está na casa que ela tem, não está nos bens, nos diplomas, né, nos carros, na fama, na glória desse mundo. Que o próprio Senhor Jesus, por um tempo, Jesus ele fugiu da glória desse mundo. Cuidado com a glória desse mundo. A glória desse mundo tem matado muitas pessoas. Não que é pecado você ser bem-sucedido, não que é pecado você ter a alegria, a glória desse mundo com equilíbrio, mas as pessoas estão buscando isso, elas estão se matando por isso. O diabo chega a dizer para Jesus, pele por pele o homem dará pela sua vida lá em Jó. O que ele quer dizer? Que o homem faria de tudo para ter sucesso. O homem tem feito pactos com demônios, o homem tem entregado a sua vida. Quantos aí estão na mídia, esses cantores do mundo, né? Estão na mídia aí, mas fizeram pacto, entregaram a vida, entregaram a família, entregaram tudo para Satanás. E Jesus disse, né? Arreda-te daqui, Satanás, porque somente a Deus adorarás e só a eles servirás. É melhor às vezes estar no deserto com um Deus do que estar no palácio com o diabo. Quando Deus quer colocar você no palácio, Ele mesmo coloca, sem você se corromper, sem você perder a paz, sem você ferir valores espirituais e valores da vida. Minha amiga, meu amigo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, que esta palavra venha alcançar milhões e milhões de pessoas. Que essa palavra, Senhor, venha despertar os teus filhos, os escolhidos, os predestinados do Senhor. Meu Deus, faça com que essa palavra chegue até os confins da terra. Senhor, desperta essa pessoa. Meu Deus, tira essa ganância, tira esse desespero, tira, meu Deus, Senhor Deus, a centralidade do coração dessa pessoa pelas coisas desse mundo e abençoe essa pessoa. Pai, eu vou usar o teu poder agora. E como ministro da tua palavra, eu paraliso
toda ação do diabo e digo: mal, saia dessa saúde, saia desse coração, dessa mente, saia desse hospital, desse leito, desse coma, desse UTI, da CTI. Eu digo: vai embora do coração, da mente, da audição, da coluna, do sangue, das vértebras, das juntas, dos joelhos. Vai embora todo mal em nome de Jesus. Deus, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilha aí essa mensagem, essa oração com a sua família, nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Lembre-se, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, um comentário, para a gente poder ver que o trabalho está crescendo em nome de Jesus. Amém?